Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você estava nesse vídeo, mas que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o pastor Altemar Oliveira e esse é a Bíblia em 10 minutos. E agora nós vamos falar aqui sobre o livro de Números. É isso mesmo, nós já falamos de Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora nós vamos falar de Números. Estamos terminando o Pentateuco. Faltam só 2 Números e Deuteronômio. Então, fica ligadinho, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Considere aí ser um membro do canal, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Nos ajude a fazer essa obra crescer, tá bom? Você também pode ser membro do Clube da Teologia. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever no Clube da Teologia, tem todos os conteúdos, todas as informações para você, tá? Tem o nosso grupo no WhatsApp. Entra no nosso grupo que lá tem muito conteúdo gratuito para você. Estou disponibilizando material incrível lá, alguns e-books, alguns livros meus. Então, vai lá, entra no nosso grupo que você não vai perder nada. Muito pelo contrário, você será muito abençoado e edificado aí. A sua vida será muito edificada em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Números, livro de Números. Números, vamos lá. Quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Números, tá bom? Números também é um livro escrito por Moisés, tá? Também Moisés. Moisés escreve aí os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, né? Moisés escreve. E o livro de Números é o livro da peregrinação do povo de Israel. O povo continua caminhando no deserto, o povo continua andando ali no deserto, Deus continua guiando o povo pelo caminho e agora é a hora de fazer o primeiro censo, né? Por isso que o número significa números, que é censo, o censo de Israel. Deus começa a pedir o censo, Moisés começa a contar quantas pessoas tem ali, né, no deserto caminhando rumo à terra prometida. Então é o livro derivado dos censos de Israel. E a lição central aqui do livro de Números é a lição de que a incredulidade impede a entrada à vida abundante. Isso nós vemos em Hebreus, tá? Hebreus vai falar que aqueles que são incrédulos não conseguirão entrar na vida abundante. O capítulo 11 de Hebreus está escrito isso, né? Na verdade, no capítulo 3, lá no versículo 7, eu vou deixar o versículo aqui para você ver agora, nesse exato momento, tá bom? Bom, os temas principais aqui e alguns eventos muito importantes no livro de Números são esses. São o primeiro, a organização e a legislação. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 9, onde Moisés organiza o povo e começa a legislar de fato para que o povo comece a se tornar uma nação. Também a partida ali do Monte Sinai, Moisés desce do Monte Sinai no capítulo 10 e agora eles seguem em caminho, em rumo à terra prometida. Porém, nesse meio do caminho, existe Deus enviando o maná, levando a comida, o alimento para que eles possam seguir à frente. E o povo ali começa então a desprezar o maná. O povo começa a reclamar daquilo que Deus estava enviando. Nós tínhamos cebola no Egito, nós tínhamos comida no Egito. E agora nós só temos esse maná. Então o povo reclama do maná. É um ponto importante. Isso está lá no capítulo 11, tá bom? E por isso Moisés começa a ficar desanimado. Porque começa até mesmo a questionar Deus. Por que o Senhor me tirou lá do Egito para guiar esse povo incrédulo? Né? Moisés começa a desanimar. E Deus então dá uma estratégia para Moisés, que Moisés agora vai designar 70 anciãos, 70 pessoas para ajudá-lo, né, a liderar o povo, porque Moisés estava cansado, Moisés estava fadigado, Moisés agora estava recebendo muitas reclamações do povo e sozinho não conseguia. Então agora existe a designação dos 70 anciões. Tudo isso lá no capítulo 11 ainda do livro de Números, tá? Depois nós vemos o envio das codornizes, onde Deus envia codornizes para alimentar o povo. Mesmo o povo murmurando, mesmo o povo reclamando, Deus continuava fiel àquele povo, enviando alimento, enviando comida, cuidando daquele povo, né? Então, nós muitas vezes somos assim, reclamamos, somos impacientes, mas Deus continua cuidando de nós, né? E aí, por último aqui, o último evento principal é o zelo de Miriam e de Arã também com as coisas de Deus. Isso nós temos lá no capítulo 12. Né? Então, todos esses eventos aconteceram lá porque era muito importante para que o povo começasse a se estabelecer como povo de Deus.
E aí nós vemos agora um outro ponto muito importante, é o fracasso do povo lá na cidade de Cádiz, lá em Cádiz Barnea, né? Então, quando eles quase entram na Terra Prometida, mas por alguns probleminhas eles não conseguem entrar, eles fracassam na primeira tentativa, e aí desencadeia agora uma série de eventos, que são, primeiro, o envio, né, dos espias, e os espias entram naquela terra e traz o relatório, né? Isso no capítulo 13. Dentre os espias nós vemos que alguns voltam e dizem, ó, tem gigantes lá, mas lá tem cachos de uva, tem comida, é uma cidade realmente, é um lugar que mana leite e mel. Então os espias vão e chegam até lá. Depois nós vemos a rebelião do povo e a maldição pronunciada contra eles. Isso no capítulo 14, tá bom? Lá no capítulo 14 mostra que toda aquela geração é sentenciada com a maldição, né? Você pode ver isso no versículo 29, que eu vou deixar o versículo aqui para você também. Depois os eventos relacionados com os 40 anos de peregrinação no deserto, ou seja, o povo agora fica 40 anos caminhando no deserto, andando em círculos, porque foram murmuradores, porque não obedeceram a Deus, porque reclamaram das coisas de Deus. Eles estavam a um pé de entrar na Terra Prometida, mas por murmuração, por reclamação, ficaram 40 anos no deserto. Então, eles regressam até Cádiz, né? E aí eles tentam entrar também, e aí acontece que Moisés agora desobedece a Deus, não morre, né? Primeiro, depois Moisés vai morrer também, mas lá na frente. Mas aqui é interessante que no capítulo 20, né, nós vemos o pecado de Moisés e a morte de Arão. E também vemos Deus mandando levantar a serpente de bronze no deserto, lá no meio do deserto, no capítulo 21. E eu falo muito sobre isso, sobre a serpente de bronze, sobre a tipologia bíblica, lá no Clube da Teologia, na aula de Bibliologia. Se você quiser saber o significado da serpente, por que Deus mandou levantar uma serpente de bronze no meio do deserto, onde o povo estava sendo picado por cobras, e aí Deus fala, levante essa serpente e quem olhar para ela será curado. Né? Mostrando uma tipificação do próprio Cristo, onde eu falo um pouquinho mais aprofundado lá no Clube da Teologia, tá bom? Então, a serpente de bronze, Balaão, né, vai falar sobre Balaão lá no capítulo 22, a história de Balaão, que é o profeta mercenário, que a jumenta fala com Balaão, é a passagem muito conhecida, também está lá no livro de Números, no capítulo 22. Né? Então, nós temos o censo de Israel, nós temos as leis acerca da herança, ofertas, festas, votos, tudo isso no capítulo 27. Né? Nós vemos, então, Deus trabalhando ali e preparando o povo para entrar na terra prometida, tá bom? E aí, para finalizar, nós temos alguns tipos aqui messiânicos. Nós precisamos entender que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela aponta para uma única pessoa, que é Jesus. Eu falo também sobre isso lá no nosso curso de Bibliologia, lá no Clube da Teologia. Então, se você ainda não faz parte do clube, clica aqui e vai lá, tá bom? Tipos messiânicos. Moisés fere a rocha. Quando Moisés fere a rocha, é o tipo messiânico, a rocha que sai água, né? Isso nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que o versículo está aqui na sua tela. Depois nós temos a serpente de bronze, como eu disse também, e as cidades refúgio, né? São tipos de Cristo, são tipificações de Jesus, tá bom? E para finalizar, nós temos sete queixas aí do povo de Israel contra algumas coisas, né? Queixas acerca do caminho, reclamaram no caminho, reclamaram do alimento, as queixas acerca do alimento, eles reclamaram dos gigantes, eles reclamaram dos líderes, eles reclamaram dos juízos divinos, eles reclamaram do deserto e pela segunda vez eles reclamaram do maná, ou seja, o povo foi liberto por Deus, saiu do Egito, saiu da escravidão, mas continuavam murmurando, continuavam reclamando. E o livro de Números, ele vai nos trazer uma lição muito importante, que é essa. A obediência, ela vai nos gerar bênção. E a incredulidade, ela impede a nossa entrada na vida abundante, tá bom? Esse é o livro de Números. No próximo vídeo, nós vamos falar de Deuteronômio, finalizando assim o Pentateuco, tá bom? Estou indo embora. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e lembre-se, considere se tornar membro do canal, considere entrar no nosso grupo do WhatsApp, considere fazer parte do Clube da Teologia, porque tem muito conteúdo importante para você, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fica na paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo.